Fico grato a Deus pela oportunidade, feliz em rever o pastor Elias, por extensão toda a sua casa, o ministério da igreja, toda a sua família, o corpo da igreja. Graça e paz a todos, irmãos. Que Deus abençoe e vamos à palavra do Senhor. Espero que essa noite, como sempre tem sido, com todos os que falam, ministram de forma falada ou cantada, que o Senhor venha acrescentar algo à vida de vocês. Eu sempre tenho dito que nós devemos aproveitar cada minuto em relação à palavra de Deus e que possamos aproveitar esse tempo para que a nossa vida seja sempre acrescida, que possamos crescer esse tempo que temos, porque o nosso tempo se resume a cada dia que passa. E nós queremos aproveitar essa noite. Amém, queridos? E eu quero retomar o texto que foi escolhido para trabalhar esse mês, que está lá em Efésios, capítulo 4, do verso 25 até o verso 32, e nós vamos ler todo o texto e depois nós vamos trabalhar alguma coisa na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então diz a palavra do Senhor, nós vamos ler do capítulo 4 de Efésios, nós vamos ler do verso 25 em diante. Pelo que deixai a mentira, diz Paulo, escrevendo essa carta, e falai a verdade de cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. No verso seguinte ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Eu gosto dessa expressão, não deis lugar ao diabo, porque ele fala aqui a respeito de brechas pequenas. Ele usa aquela expressão de cantares, raposinhas, coisas pequenas. E isso tem acontecido muito nesses dias. A gente se preocupa com grandes pecados, se é que se pode se dizer isso, né? Que não existe para Deus grandes pecados, mas a gente está se passando desapercebido por coisas pequenas. E é isso que Paulo quer dizer. A gente se preocupa com grandes coisas e estamos nos desapercebendo com coisas pequenas. E é isso que ele quer dizer. Não deis lugar ao diabo, que ele está nos derrubando com coisinhas pequenas, aquelas pequenas raposinhas que estão destruindo a nossa casa. Então, verso seguinte, 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E ele continua: toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E todos digam amém. Tenham bondade, queridos. Tomem os seus lugares. Meus amados, assim que recebi o convite para estar aqui com vocês, eu confesso que comecei a rabiscar algumas coisas, comecei a buscar de Deus alguma coisa, porque eu acho muito estranho, muito esquisito, se é que eu posso usar essa expressão, mensagem pronta. Do tipo, você vai lá buscar os teus rabiscos,
e simplesmente vai lá e coloca numa agenda aquilo que já estava pronto. Até pode acontecer isso, mas eu acho que sempre Deus tem algo novo para acrescentar, Deus tem alguma nova coisa para falar, se repetindo aquilo que existe, que fala lá em Isaías: eis que eu faço uma coisa nova. Eu sempre acredito assim. E logo que recebi esse convite, eu comecei a escrever alguma coisa, pensando em mim, pensando na minha casa, pensando no meu ministério, pensando na minha vida, pensando naquilo que Deus quer fazer em mim, pensando naquilo que Deus quer fazer em nós, pensando naquilo que Deus, no propósito que Deus tem para a minha vida, em primeiro lugar, no propósito que Deus tem para a minha casa, por consequência a igreja, e assim por diante. E confesso que nesses dias eu já rabisquei tanto que já estou pensando em fazer um livreto sobre isso, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte realmente inesgotável, e à medida que você fica pensando, à medida que você fica buscando de Deus, Deus vai dando, e Ele vai falando muito mais com você do que vai falando com os outros. E a impressão que você tem é que Deus está corrigindo muito mais você do que corrigindo os outros. E a impressão que você vai tendo no Espírito é que Deus parece que Ele está falando muito mais para você do que Ele quer falar com os outros. E isso é bom. E eu quero essa noite, irmãos, concluir aquilo que Deus começou a falar comigo já algumas semanas atrás. E que eu nem sei se Ele vai terminar de falar hoje. Eu acredito que retornando para Joinville, eu vou retomar esse tema e vou continuar escrevendo sobre isso. E eu espero que essa noite eu consiga trabalhar pelo menos dentro desse tema, trabalhar 2 episódios, trabalhar pelo menos 2 tópicos dentro desse texto todo. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a nossa atenção, que diz respeito tanto a quem serve a Deus do ponto de vista ministerial, ou aquele que não serve a Deus do ponto de vista de ministério, ou seja, que tem uma função na igreja, ou faz parte do corpo de Cristo, mas serve a Deus com a sua casa, como Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele não está falando do ponto de vista eclesiástico, ele está falando em servir a Deus mesmo. E aí pode ser o esposo, a esposa, os filhos servindo a Deus. Falando para essa gente, falando para esse povo, falando para nós, eu quero trabalhar o primeiro tópico essa noite: quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Como obreiro, como pai, como esposa, como mãe, como filhos. Quem somos quando não há ninguém por perto? Quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso comportamento quando não estamos debaixo de uma vigilância? Quando não estamos debaixo de uma cobrança? Quando nós estamos no escuro? Quando nós estamos a sós? Quem sou eu? Quem é você? Que tipo de pai somos? Que tipo de pai sou eu? Que tipo de mãe é você? Que tipo de obreiro sou eu? Que tipo de pastor sou eu? Que tipo de membro? Que tipo de cristão? Que tipo de gente, de comunidade, de igreja somos quando não há ninguém por perto? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar essa noite. Porque quando Paulo fala aos Efésios, a impressão que dá é que ele está falando por um ambiente só. Mas quando nós estamos todos reunidos, tudo é muito simples, porque tudo favorece. Os hinos, o ambiente, a palavra, todos levantam as mãos, todos adoram, todos cantam, todos contribuem, todos choram. Mas a verdade é que daqui a 30, 40, 50 minutos, 1 hora depois, nós estaremos vivendo um outro ambiente, e cada um vivendo um ambiente diferente. Seu trabalho, sua casa, e vem a segunda-feira, e os ambientes eles vão se diversificando, e cada um vai viver o seu mundo de guerra, cada um vai viver o seu mundo de batalha, e os ambientes vão se tornando cada vez mais diferentes, e aí as perguntas vão se tornando cada vez mais fortes. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quando não há ninguém por perto. E aí vem a primeira personagem, o primeiro personagem na Bíblia,
que eu gostaria de chamar a sua atenção. Lá em Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que Moisés, quando ele viu que um dos seus irmãos hebreus estava sendo subjugado por um egípcio, sendo maltratado, a Bíblia diz que ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para frente, vendo que não havia ninguém, ele matou o egípcio. Isso quer dizer, isso sugere que se tivesse alguém por perto, isso sugere que se ele estivesse sendo vigiado, que se ele estivesse sendo observado por alguém, se ele estivesse sendo observado pelo seu chefe, vamos assim dizer, pelo seu patrão, por alguns dos seus familiares, quem sabe ele não faria nada. Mas, no entanto, porque ele se sentiu só, ele estava no escuro, não havia quem o acusasse, não havia ninguém para poder acusá-lo, pensava ele foi lá e cometeu esse assassinato. Mas como diz a Bíblia, em Hebreus capítulo diz, a Bíblia diz em Hebreus que Deus tudo vê, não há nada que se esconda de Deus. Um dia tudo vem à tona. Escute o que eu vou te dizer, meu irmão. A Bíblia diz que não se esconde nada de Deus. A gente pode esconder alguma coisa de Deus por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo, meu irmão. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é sobre o juízo de Deus. Às vezes não pode ser, às vezes não é imediato, mas um dia vem, um dia aparece, um dia vem à tona, um dia se descobre. Não há nada tão distante que um dia não se aproxime, não há nada tão oculto que um dia não se revele. Um dia aparece. E esse problema que Moisés cometeu, esse assassinato, apareceu. Mas essa não é a questão é quem sou eu quando você está sozinho. Quem sou eu quando eu estou sozinho? Que tipo de obreiro sou eu? Que tipo de pai sou eu? Que tipo de esposa sou eu? Que tipo de filho sou eu? Que tipo de membro? Que tipo de cristão? Que tipo de comportamento? Que tipo de atitude somos, andamos, agimos quando nós estamos só? Alguém diz que reputação é aquilo que os homens veem em nós, mas caráter é aquilo que Deus sabe de nós. Os nossos pais, os nossos avós diziam que para conhecer alguém você tem que comer 1 quilo de sal junto. Comer sal demora, irmão. Ninguém come 1 quilo de sal rápido. Sal, para comer sal demora. Mas você não precisa comer 1 quilo de sal com Deus, não. Ele olha para você e conhece você instantaneamente. Ele já sabe quem você é. Porque a Bíblia diz que Deus tem olhos de fogo e consumidor. Ele entra lá dentro e já faz o perfil de quem você é. Você pode enganar quem você quiser. Você pode enganar a esposa, enganar filho, enganar pastor, enganar o Senhor, enganar o teu patrão. Mas Deus, nós não enganamos. Então a questão é quem sou eu quando nós estamos sozinhos. Em Gênesis, a Bíblia diz que quando a mulher, e eu não estou falando mulher simplesmente no sentido pejorativo, para querer trazer alguma conotação em relação a ela, não. Isso reflete a atitude do ser humano. Mas diz a Bíblia que quando ela teve uma oportunidade, uma única oportunidade de estar só, ela deu ouvido a Satanás, já colocou em dúvida as promessas de Deus, e foi o suficiente para que todo o propósito de Deus fosse arruinado. Quem sou eu quando eu estou a sós? Gênesis capítulo 39. José,
na casa de Potifar. A mulher tenta seduzir José. Tinha tudo nas mãos para cometer um pecado. E ninguém ficar sabendo, entre aspas. Mas ele sabia que o Deus a quem ele temia. Mas humanamente falando, do ponto de vista de como a humanidade, o mundo sem Deus julga, tinha tudo para fazer as coisas escondidas, as ocultas. Mas diz a Bíblia que ele diz para a mulher: e a senhora, o Senhor a quem eu sirvo nessa casa, tem confiado tudo a mim, todos os bens, exceto a senhora. Porventura, cometeria eu tal pecado com o meu Senhor e ao meu Deus, a quem eu sirvo com tanto tremor? Quem sou eu quando estou só? Irmão, eu vejo hoje as pessoas tentando servir a Deus, tentando provar fidelidade quando estão debaixo de uma vigilância. Mas não é isso que Deus quer. Isso é adoração inútil. Para mim, uma adoração inútil. Jesus disse: vocês me adoram, mas adoram da boca para fora. Porque eu quero ver a adoração no escuro. Eu quero ver essa adoração quando ninguém estiver perto de vocês. Quando vocês tiverem chance de serem infiéis, e vocês provarão a fidelidade. Quando mandarem levantar uma estátua, e tiverem a oportunidade de adorar no escuro, e vocês vão subir para o quarto de oração, e vão dizer: não me dobrarei, só Ele a servirei, só a Deus servirei. Quem é você, quem somos nós quando nós estamos sozinhos, quando temos a chance de dizer não a Deus, e ninguém vai ficar sabendo, mas vamos dizer sim. Lembro de Paulo e Silas, prenderam, jogaram na prisão, jogaram no toco. À meia-noite diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam, sozinhos, cantavam, sozinhos. E diz a Bíblia que a prisão começou a estremecer. Os cárceres começaram a se abrir. Quem sou eu? Quem somos nós? Quando não há ninguém por perto. Davi, quando não havia ninguém por perto, ele subiu na sacada. E foi o suficiente para que toda a sua vida fosse manchada, para que todo o seu ministério, se assim possa dizer, a sua família, tivesse uma consequência, um prejuízo. Quem somos nós? O que fazemos? Como agimos? Qual é o nosso comportamento quando nós estamos sozinhos? Quando Jesus disse aos fariseus: vocês dizimam, vocês ofertam, vocês fazem tudo isso porque vocês querem ser aplaudidos pelas pessoas. Vocês fazem isso porque vocês estão na frente das pessoas. Vocês fazem tudo isso porque vocês querem ir para praças públicas, porque vocês querem ser vistos pelos homens. Jesus fala isso. Porque às escondidas vocês não fazem isso. Vocês fazem isso em praça pública. E quando vocês jejuam, vocês não passam óleo, aquele óleo que os perfumistas trabalham, que deixam vocês alegres. Não, vocês querem mostrar cara de tristeza, para que todos saibam que vocês jejuaram. Vocês querem passar aquele óleo que deixa vocês tristes, para mostrar que vocês jejuaram. Vocês querem mostrar para todo mundo que vocês oraram. Mas quando vocês estão sozinhos,
Vocês não são assim. Vocês são como sepulcro caiado. Vocês são bonitos por fora, mas vocês estão podres por dentro. Eu estou aqui essa noite, queridos, para dizer a vocês que o Senhor está requerendo da gente, de nós, como igreja, como corpo, que sejamos cristãos, não sob vigilância, não como estamos debaixo de uma vigilância, não quando a luz e os holofotes estão sobre nós, mas no escuro, quando estamos sozinhos, quando somos tentados às escuras, quando não há cobrança por perto, quando só está você e a sua esposa, você e seu filho, você e o seu pai, você e o seu patrão, você e o seu Senhor, quando você tem chance de lograr e você não logra, quando tem chance de você cometer um pecado e você não comete, porque você ama o seu Deus, você ama o seu Senhor. Se você está entendendo, levante as mãos e diga amém. Paulo escreve aos Colossenses e diz: vós, servos, obedecei aos vossos senhores, não com aparência. Não vai produzir só porque ele está perto. Não, então ele está perto, então eu vou produzir. Mas quando ele vira as costas, aí não produz. É isso que Paulo diz: produza quando ele está perto, quando ele está ausente. Seja fiel na presença e seja fiel na ausência. É isso que Jesus, é isso que a Bíblia diz. Seja fiel ao Senhor quando você está na presença dos seus senhores ou na ausência dele. Seja fiel quando você está na igreja, ou com profeta ou sem profeta. Seja fiel. Não sirva a Deus porque você tem medo. Sirva a Deus porque você o ama. Não, hoje, irmão, hoje eu vou para a casa de Deus porque vai ter um profeta, então eu vou me arrumar. Porque quem sabe, irmãos, quem serve a Deus, a casa pode estar lotada de profeta. Quem ama a Deus com temor, quem serve a Deus no escuro, quem tem caráter ao Senhor, irmão, pode estar lotado de profeta. Ele vai servir a Deus, ele vai dar glória a Deus, ele vai dançar no espírito, porque ele não está nem aí. Você pode dizer amém? Quem somos nós? Isso é uma palavra para a gente pensar. A gente fala muito em perdão, mas a gente não pratica em casa. Você sabe qual é o grande problema nosso? E quando eu digo nosso, meu. Falamos em perdão, não perdoamos. Somos igual, cometemos o grande erro da parábola do credor incompassivo. Queremos ser perdoados, mas não perdoamos. Esquecemos que o céu não é só para quem foi perdoado. O céu é também para quem perdoa. E muita gente que foi perdoado está correndo o risco de perder a salvação. Porque em muitos textos da Bíblia, o céu está condicionado ao fato de quem também perdoa. Jesus disse: se vocês não perdoarem assim como eu perdoei, o vosso Pai não vos perdoará. E se não perdoar, meu irmão, a tua salvação está condicionada a isso. Mas nós não damos atenção e falamos em perdão. Deixe mais adiante sobre isso. Deixe para um outro texto. Porque eu não estou falando pensando no contexto de ministério. Eu estou tentando jogar isso de uma forma abrangente, como corpo de igreja, como igreja. Tentando falar para quem prega, para quem ouve, para eu que estou falando, outros que estão ouvindo, esposa que está me ouvindo, marido que está falando. Pessoas que vão sair daqui, vão para casa, vão enfrentar o trabalho amanhã, vão ter chance amanhã de produzir 100% na presença do patrão,
e produzir 100% na ausência dele, mas vão ter condições, vão ter a chance de produzir 70% na ausência dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E isso é pecado. E tantas outras coisas que a Bíblia fala. Mas deixa eu falar outra coisa. Em Eclesiastes capítulo 10, e no verso 1, a Bíblia diz assim: nós entendemos um pouco sobre unguento, sobre perfume, sobre óleo, e um pouco sobre moscas. No Novo Testamento, a Bíblia compara Belzebu, do diabo, Satanás, diz que ele é o pai das moscas, chama Satanás, diabo, de Belzebu, o deus das moscas. E quando a Bíblia fala de moscas, a Bíblia fala de algo nojento. Quando você fala em moscas e pensa em moscas, você já pensa em algo, em carne, em estado de putrefação, lixo, sujeira. Você condiciona moscas a algo sujo. Correto? Quando você pensa em unguento, você pensa em algo cheiroso, perfume, essência de planta. Não é? Você pensa algo gostoso. Você lembra daquela palavra daquela mulher de Jesus que derramou todo aquele unguento aos pés dele? Aquele unguento que foi preparado. E unguento o que é? Unguento é um óleo puro que você coloca a essência de flores ou de planta, sem o álcool. Não é esse tratamento que se faz hoje, industrializado, mas é o puro, a essência pura da planta, do perfume, colocado dentro do óleo. Por isso que no Cairo, em outros lugares, esse perfume puro é caríssimo, tá? Essa fragrância é cara. E essa mulher então derrama aos pés de Jesus, e isso era considerado caríssimo. E em Eclesiastes 10 diz que se uma mosca cai dentro de um unguento, uma porção de unguento, todo unguento apodrece, cheira mal. Quando a Bíblia fala de unguento, a Bíblia fala de óleo, a Bíblia fala sobre a nossa vida cristã, sobre aquilo que devemos ser em Cristo. A Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Fala do bom testemunho. A Bíblia diz que nós devemos ser a imagem, refletir a imagem de Cristo Jesus em tudo aquilo que fazemos, em toda a nossa vida, dentro e fora do conceito igreja, em toda a sociedade. Que nós devemos exalar o perfume de Cristo. O nosso comportamento, a nossa vida, como obreiro, como pai, como mãe, como filhos. Isso não quer dizer que não vamos cometer erros. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para que possamos exalar esse bom perfume. Dar o máximo para isso. Nos esforçar o máximo para isso. Para que esse perfume, ele possa contagiar outras pessoas. Pois bem, mas em Eclesiastes 10 diz que uma mosca, uma só, caindo dentro de um unguento, uma grande porção de unguento, é o suficiente para comprometer todo aquele trabalho que o perfumista fez. O que a Bíblia quer dizer? Aplicando para os nossos dias e para a nossa vida, o que isso quer dizer? Queridos, falando sobre santidade ao Senhor, falando sobre a vida cristã, falando sobre a nossa vida pessoal com Cristo, a nossa vida de comunhão com Ele, a nossa vida de intimidade com Ele. O que eu tenho pensado sobre a nossa vida nesses dias? Primeiro, nós temos nos preocupado muito com aquilo que nós classificamos de grandes pecados. Mas pequenas moscas,
pequenas brechas, pequenas raposinhas, têm comprometido todo o unguento na nossa vida. Tem comprometido a santidade de Deus na nossa vida. Enquanto o perfumista tem trabalhado ao longo do tempo, o Espírito Santo tem trabalhado ao longo do tempo, para que cresçamos no Senhor, para que venhamos obter um crescimento no Senhor. Nós temos nos descuidado com pequenos detalhes, com pequenas brechas, e isso tem comprometido toda a nossa santidade ao Senhor. Um pouquinho de ira, um pouquinho de mentira, um pouquinho de engano, contas que não se acertam, perdão que não se libera, pessoas que estão adoecendo por falta de perdão, casamentos que estão adoecendo por falta de perdão. A Bíblia fala, irmãos, de um homem que foi levado à presença de Jesus, e vocês sabem disso. A Bíblia fala que abriram o telhado, 4 homens levaram um amigo na frente de Jesus. Aquele homem precisava de cura, ele estava doente, ele estava paralítico, e Jesus olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, aquele homem precisava de uma única palavra: levanta-te e anda. Por que Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados? Perdão retido adoece. Falta de perdão adoece. Gente que não libera perdão também adoece. Gente que não é perdoado também adoece. O que aquele homem precisava era ser perdoado. Não sabemos lidar com perdão. E falamos em perdão. Detalhes que estão adoecendo o corpo de Cristo. Um pouco de ira aqui, um pouco de mágoa ali, uma falta de perdão aqui, uma falta de perdão acolá. E o povo vai adoecendo, e o povo vai se entristecendo, e a mágoa vai crescendo, e o povo vai esfriando, e a igreja vai perdendo o fervor, e a igreja vai perdendo o prazer de servir a Deus. E aí os pastores, a igreja em geral fica preocupado. O que é que está acontecendo? É muita mosca no óleo. Precisamos fazer algo para que o unguento, o óleo do Senhor, volte a ser original e essa impureza seja tirada. Você está entendendo? E se vocês olharem para o texto, mosca, irmãos, é algo quase que imperceptível. Uma mosquinha. Uma mosquinha. Irmãos, e outro detalhe. Se vocês fizerem uma pergunta, como aquela mosca foi cair ali? O texto não diz. Diz que a mosca caiu. Agora eu pergunto, como caiu? O texto não diz como. O texto diz que ela caiu. Mas tem uma resposta. O texto caiu porque estava destapado. Porque se tivesse tapado não caía. O perfumista cometeu um erro. Ele preparou um unguento, mas ele não cuidou daquilo que deveria ser cuidado. Sabe o que está acontecendo hoje, queridos? Nós não estamos cuidando daquilo que deveria ser mais precioso na nossa vida. Está caindo muita mosca no unguento. Estamos andando com o unguento destapado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós deveríamos cuidar desse unguento com toda a força da nossa vida, com todo o empenho, com todas as forças do nosso ser, porque é o mais precioso que temos.
Era como o sumo sacerdote que entrava no tabernáculo, quando colocava era mitra sobre a cabeça, tinha que entrar assim, ó. Não podia nem baixar a cabeça, nem virar com rapidez para o lado direito, nem para o lado esquerdo, que se caísse, não podia cair não. Irmãos, nós estamos andando de forma descuidosa, muito descuidado. Nós estamos deixando isso destapado. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e faz toda aquela descrição, como é que o corpo de Cristo tem que andar, está falando exatamente sobre o cuidado que temos que ter para que esse unguento que foi preparado, que fala exatamente sobre esse preparo da vida cristã, Espírito Santo, a unção, Jesus, essa santidade do Senhor, não seja comprometida por essas raposinhas do dia a dia, e que vai exalando um mau cheiro, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 10, que uma mosca caindo no óleo exala mau cheiro. E o que quer dizer o mau cheiro? O mau cheiro ali é uma linguagem figurada. O mau cheiro ali não é o mau cheiro em si, quando aplicado na vida cristã. O mau cheiro ali é um mau testemunho, é um comportamento negativo. São comportamentos estranhos que começam a surgir. Uma frieza inexplicável, um descomprometimento com a obra e com a família, um distanciamento com Deus, um desapego com as coisas de Deus e uma aproximação com as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus, quem realmente está com aquele óleo fresco na sua vida, tampando para que nenhuma mosca entre naquilo que é puro, guardando aquilo que é precioso, a Bíblia diz, o amor de Deus está nele. Ele não ama o mundo e nem as coisas que no mundo há. Ele cuida, ele preserva, guarda a sua família como algo precioso de Deus para ele. Não dá lugar à mentira, porque ele tem a mentira com uma mosca que vai comprometer um unguento. Ele tem amargura com uma mosca que vai comprometer um unguento. Ele tem um engano com uma mosca que vai comprometer um unguento. Ele tem aparência como uma mosca que vai comprometer um unguento. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? E como eu dizia ontem, na igreja do Senhor, uma das renovações que traz para a gente, quando a gente começa a entender isso de Deus, sobre o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que é precioso, que não é só uma questão de andar, é uma questão de preservar. Meu irmão, estou andando em santidade, é pouco, é pouco. Andar em santidade é pouco, tem que preservar ela. Não basta apenas ter um unguento, tem que preservar o unguento. Se só andar, corre o risco de cair mosca. Tapa, meu irmão. Cuida, põe um pano por cima, põe uma tampa por cima. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Não é só uma questão de andar, é uma questão de preservar. Isso é um princípio bíblico. Cuida do que é teu. Deus te deu? Deus te deu, meu irmão? Sim ou não? Se Deus te deu, levante uma das suas mãos e diga bem alto, glória a Deus. Levante as duas mãos com muita alegria e diga, Deus me deu. Então, irmão, abraça você mesmo e diz, então eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Vai cuidar.
Isso serve para nós. Mas não é legalismo, queridos. Aí que está, não é se cuidar quando você está sendo vigiado. Retomo o que eu disse, não é cuidar quando você tem holofote e lâmpada em cima de você. Não é cuidar quando a luz está em cima de você. Não é cuidar quando as pessoas estão te olhando. É cuidar quando ninguém está perto de você. Quando você está sozinho e o diabo vai tentar você, você vai dizer: não, isso aqui é meu, Deus me deu, esse unguento é meu, esse óleo é meu, a santidade é minha e eu não vou te entregar. Esse é o princípio de Deus para nós. Para que nunca você ouça as mesmas palavras que os fariseus ouviram. Vocês dizimam, vocês ofertam, vocês jejuam para serem aplaudidos pelos homens. Para que nunca venhamos a ouvir de Jesus o que os fariseus ouviram. Vocês fazem isso para que os homens venham aplaudir vocês. Porque quando vocês estão sozinhos, vocês não fazem nada disso. Vocês são sepulcros caiados. Não, mas nós queremos ouvir um dia do Senhor o seguinte: vocês estiveram a sós, e no fragor da batalha eu vi vocês. Eu vi quando vocês foram tentados. Eu vi quando vocês tiveram a chance de roubar e não roubaram. Eu vi quando vocês tiveram a chance de adulterar e não adulteraram. Tiveram a chance de mentir e não mentiram. Tiveram a chance de fazer o erro e não erraram. Mas vocês foram fiéis. Vocês provaram que tem caráter cristão. Guardaram, taparam o unguento, guardaram a santidade. É isso que o Senhor espera de nós como família. É fácil? Não. Pregador que vem diz: não, mas eu vou tirar de letra. Idiota, não sabe o que está falando. Não sabe. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Amém? Sabe, queridos, e vou terminar dizendo o que eu falei ontem. Hoje, quando a gente fala sobre amar ao Senhor, à medida que a gente vai crescendo no Senhor, vai crescendo por experiência e crescendo pela experiência dos outros, que a gente tem que parar para ouvir. À medida que você vai crescendo por experiência e vai crescendo pela experiência dos outros que estão aprendendo com Deus. Tem muitas pessoas que amam o Senhor, mas não amam com prazer. Não sei se você vai me entender. Amam, mas amam com uma certa obrigação. Amam porque tem medo do juízo. Amam porque tem medo do inferno. Amam porque tem medo de enfrentar a morte. Amam porque precisam de uma igreja. Amam porque acreditam na eternidade e não sabem o que vai encontrar aí pela frente, então amam. Mas não é esse tipo de amor que Deus espera da gente, de nós. Não é esse. Não é essa qualidade de amor que Deus espera de mim, que faz com que o céu se mova em nosso favor. E também não é esse tipo de amor que a esposa, o esposo, também espera de nós. Eu vou explicar isso. O casal, e aqui termino. A mulher levou 20 anos tentando convencer o marido para ir ao mercado. E eu já contei isso ontem, irmãos. A minha esposa,
Eu não sei quantos anos ela tentou me convencer e ela foi infeliz nesse dia que ela me convenceu. Ela me convenceu, irmão, depois de uma longa data. Que, irmão, se tem uma coisa que é uma tribulação para mim, é em shopping. Irmão, para mim, irmão, eu prefiro passar na porta do inferno, mas não me convida para ir em shopping. E ela sabe disso. Eu não gosto, assim, pelo menos para ir em shopping fazer compra, principalmente. A menos que vá assim para fazer um lanche e tal, e olhe assim e tal. Mas ela queria fazer compra, e sabe que dia ela me convidou? Dia 23 de dezembro. E ela nem gosta que eu fale nisso. Mas olha só a tribulação, irmão. E Jesus disse que ia me livrar da grande tribulação, mas ele não cumpriu essa promessa. Não, na minha vida não, estou esperando que se cumpra. Dia 23, irmãos, ela me convidou para ir no shopping. Mas aquele dia eu prometi ao Senhor que eu ia exercer a paciência. Irmãos, para infelicidade minha, eu cheguei naquele dia. Irmão, parecia o arrebatamento da igreja. Era tanta gente. Era tanta gente, irmão. Tanta gente naquele lugar. Que quando ela chegou no caixa, devia ter mais ou menos umas 300 pessoas da fila. Irmãos, me deu um desespero que eu levantei as mãos. Ela está aqui, ela vai confirmar. Eu levantei as mãos e eu gritei: mulher, por que você fez isso comigo, mulher? Não, irmãos, e aquele dia eu fiz um pacto com o Senhor. Eu disse: Senhor, enquanto eu viver, vou ser fiel a Ti, nunca mais eu vou no shopping. Que aquele dia eu fui provado, irmão. Eu disse: essa tentação não vou passar mais. Porque ela escapou aquele dia, de falar um monte de coisa, e eu passei no teste. Senhor, essa tentação eu não vou passar mais. Eu fui provado aquele dia. Bom, mas aí voltando à história, irmão, a mulher passou 20 anos tentando convencer o marido para ir no mercado com ela. Irmãos, eu não sei vocês, homens, eu sei que a maioria aqui gosta de ir em mercado, mas os catarinenses não é fácil, irmão. Aí essa mulher tentou convencer o marido foi. Uma semana depois, irmãos, deu um BO, sabe, né? Boletim de ocorrência, só que é BOP, Boletim de Ocorrência Pastoral. Não é aquele BO na delegacia de polícia, é o P, né? BOP é Boletim de Ocorrência Pastoral. Foram lá para o gabinete, a esposa reclamando para o pastor, dizendo: pastor, nunca mais eu quero que meu marido vá no mercado comigo. E o marido agora justificando para o pastor, dizendo: pastor, eu não entendo. Custei aí no mercado, 20 anos, agora eu vou, a mulher não gostou. E o pastor ficou ali naquela luta, sabe como é que é pastor, né, irmão? Querendo conciliar as coisas, tal, tentando arrumar um negócio, e aí vai entender o que está acontecendo, perguntou para ele: mas o que foi? Disse: pastor, não estou entendendo. Eu fui, ela não gostou, e ela dizendo: pastor, é o seguinte, vou explicar o que aconteceu. Se for para ir como ele foi, então não quero nunca mais, porque eu queria que ele fosse com prazer, não porque eu pedi, não porque eu queria que ele fosse, mas eu queria que ele sentisse prazer no ir, que ele fosse com alegria, que ele fosse com amor, não que ele sentisse obrigado a ir e ficasse lá de cara amarrada. Irmãos, exatamente isso que Deus espera de nós. Não é vir para a casa de Deus, ficar aí sentado como se sentisse a obrigação de vir à casa de Deus. Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, irmãos, mas não sentem prazer. Não é esse o amor que Deus quer de nós. Deus quer que você venha para a casa dele, mas sinta prazer, alegria. Que Deus diga assim: não, é esse o amor que eu quero. Que você diga: Deus, eu estou indo porque eu quero ir, porque eu sinto prazer em te amar, eu sinto prazer em ir na tua casa. Deus deseja que o nosso comportamento como cristão
não seja um comportamento debaixo de vigilância. Você está entendendo? Que o meu comportamento como pai, meu comportamento como filho, meu comportamento como esposa, meu comportamento como... não seja um comportamento como quem está debaixo de cobrança. Mas eu digo, Deus, estou fazendo isso porque eu quero, porque eu sinto vontade, porque eu te amo. Aí nós vamos perceber que algo novo está realmente acontecendo na nossa vida. Foi isso que aquela mulher disse para o marido: olha, se for para você ir no mercado assim, eu quero que você nunca mais vá, porque eu queria que você fosse com alegria, que você sentisse prazer de ir. Gente, eu termino aqui essa noite pedindo duas coisas a você. Primeiro, que você fique em pé na casa de Deus e na presença dEle com alegria, com muita alegria. Segundo, quem sabe, amados, como irmão teu, quem sabe eu estou falando para muitas pessoas que essa noite entraram aqui dizendo: pastor, eu estou exatamente assim. Primeiro, eu não consigo ser aquela pessoa que, longe da vigilância, que longe das cobranças, eu não consigo ser aquele cristão, não consigo ser um José, eu não consigo ser um Paulo, eu não consigo demonstrar aquela fidelidade, mas eu queria ser aquele cristão de caráter nas escuras. Eu queria que Deus tivesse orgulho de mim, que Deus pudesse olhar para mim e dizer: estou feliz por ti. Querido, isso é possível. Basta você dizer assim: Deus, eu estou aqui e eu quero. É só isso. Quem sabe eu estou falando para alguém que esteja dizendo assim: pastor, eu quero voltar a ter aquela alegria. Sabe, irmãos, uma das coisas que me deixa feliz é o fato que Deus ainda está procurando pessoas que tenham desejo de servir a Ele com alegria. A Bíblia diz isso, que Deus se alegra na alegria daqueles que têm prazer em servir a Ele. Ele não pede muito. Quem sabe eu estou falando para alguém que esteja dizendo assim: pastor, o que eu mais gostaria é fazer aquela oração de Davi: Senhor, posso te pedir algo essa noite? Eu não estou muito interessado em ouro, eu não estou muito interessado em prata não, eu estou igual Davi, está aqui o cetro, está aqui a coroa, só quero te pedir uma coisa: não retira de mim teu Espírito Santo. Tem muita gente, quem sabe, está hoje fazendo essa oração comigo. Ó Deus, vamos fazer um negócio? Eu não quero fazer agiotagem contigo não, eu não quero ouro, eu não quero prata não, Senhor. Não estou interessado em casa nova. Que adianta casa nova e tristeza na alma? Que adianta carro novo e a alma se despedaçando, Senhor? Mas eu quero fazer um negócio contigo. Devolve a alegria do meu coração, Senhor. Me faz sorrir novamente. Me faz pular de alegria na tua presença. Devolve o teu Espírito Santo. Devolve o primeiro amor que havia no meu coração.